da terra. Nós estamos hoje num dia especial, por vários motivos, mas um dos motivos também é porque hoje é o dia do missionário batista. Eu vou pedir que o Mateus coloque a imagem, por favor. São duas imagens. E nós temos, aí tá vendo, segundo domingo de julho, dia do missionário batista. É o dia que nós oramos pelos nossos missionários, o dia que nós colocamos os nossos corações envolvidos em lembrar do trabalho missionário no Brasil. Eu vou pedir que coloque a segunda imagem. Essa imagem é uma imagem padrão nossa, falando inclusive da barca missionária que já está em construção. Nós oramos por ela. E essa imagem aí é uma imagem que causa alguma confusão às vezes quando a gente olha. Os irmãos estão vendo aí nessa imagem que é uma imagem da Junta de Missões Nacionais. É uma imagem da Junta de Missões Nacionais. Mas as bandeirinhas que estão ali em cima do nome missionário são bandeiras de vários países. Os irmãos estão reparando isso? Bandeiras de vários países falando sobre missionários. E a gente pergunta, por que isso? Por que isso? Existe um projeto de missões nacionais chamado Vila Minha Pátria. Quantos irmãos já ouviram falar desse projeto? Isso, Marcelo já ouviu falar. Está vendo, gente? É isso que eu falei. Esse ano, lembra lá em janeiro quando eu falei? Missões nacionais, missões mundiais. A Convenção Batista Brasileira vai trazer uma série de mudanças, uma série de novidades. Uma delas é esse projeto, o Vila Minha Pátria. Vila Minha Pátria é um projeto de missões nacionais para acomodar, trabalhar e ajudar a socialização de refugiados de outros países que estão vindo para o Brasil. Por exemplo, ucranianos que vieram para o Brasil fazem parte do projeto Vila Minha Pátria. Pessoas do Irã que fugiram por causa das guerras lá, vieram para o Brasil e tem comunidades aqui, espaços aqui no Brasil, que o projeto Missões Nacionais está acolhendo esses missionários, e acolhendo esses refugiados e colocando alguns missionários para poder ajudar na questão de ambiente, na questão de proteção, na questão de conseguir os documentos, de conseguir empregos para eles aqui, conseguir sustento para eles, conseguir abrigo para eles. E é um projeto de missões nacionais que a gente às vezes quase não escuta. E a palavra do Senhor fala um pouco isso, porque diz lá em Romanos, vou pedir que o Mateus também coloque, Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, 15, e eu vou convidar a igreja toda que leiamos juntos, do 13 ao 15. Do 13 ao 15, isso. Eu vou pedir que os irmãos, para lermos juntos, eu vou já convidar o Anderson que vem aqui na frente, que logo após a gente vai estar orando por missões, orando pelos nossos missionários, pelo trabalho missionário no Brasil. De manhã cedo já falei um pouco sobre o trabalho de Sonhos na Missão. É um trabalho para a musicalização de crianças e adolescentes nas comunidades. Então já existem várias comunidades pela própria junta. A partir de novembro as igrejas vão estar podendo receber esse projeto também. Então já é algo que a gente tem que estar no nosso coração. É um projeto fácil de ser aplicado e a gente precisa colocar no nosso coração que temos espaço para fazer esse trabalho em nossas igrejas. Vamos ler todos juntos então? Romanos capítulo 10, versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Vamos então estar agora orando por esses irmãos nossos, que a Bíblia está citando como belos pés, porque estão indo a lugares que nós às vezes não temos condições de ir, levando as boas novas do Evangelho. Amém, boa noite a todos.
Pai, nós te bendizemos nessa noite, porque o Senhor é que tem nos sustentado dia após dia, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido a caminhos de vitória, mas agora diante de Ti, Senhor, nós queremos orar pelos nossos missionários, ó Deus, que têm enfrentado situações adversas, ó Deus, com o objetivo de pregar a Tua palavra, Senhor. Deus abençoe os Teus servos e as Suas servas, aonde quer que eles estejam localizados, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa conduzir em cada detalhe, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que o propósito principal, que é a proclamação da salvação que somente há em Cristo Jesus, ela possa ser completada para o louvor do Seu nome, ó Deus. Deus, nós te bendizemos, ó Deus, pelo Teu povo, Deus, batista, que tem apoiado, tem ajudado a obra missionária, tem ofertado, tem ido, Senhor, tem projetado, Senhor, e queremos pedir a Tua bênção sobre o Teu povo batista, Senhor. Ajuda cada vez mais, ó Deus, para que possamos estar colaborando com essa grande obra, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Pedimos a Tua bênção é aquela que enriquece, não acrescenta dores, ó Deus. E, ó Deus, nós queremos se alegrar a cada dia por vidas que são salvas, por projetos como esse mesmo que o Luiz falou nessa noite, Senhor. Ó Deus, a Vila Minha Pátria, o som da música, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor, prosperando para a glória do Teu nome. E mais projetos possam surgir com o objetivo único, Deus, que vidas conheçam o Teu nome, Senhor. Nós aqui da Centenário e Colombandeira, nós queremos fazer a nossa parte, Senhor. Se puder ir, nós vamos ir, mas se não há condições, nós queremos estar aqui apoiando, Senhor, segurando as cordas, ó Deus, com a nossa oferta, com a nossa oração, Deus, sabendo que o Senhor se faz presente naquilo que colocamos à nossa mão. Deus, muito obrigado por tudo, mas também nós queremos estender o nosso pedido também para outros missionários de outras denominações, Senhor, que têm levado a Tua palavra, Senhor. Dê graça, dê força, sustenta, Senhor, em nome de Jesus. E queremos ver realmente vidas se rendendo a Ti, glorificando o Teu nome, sendo batizadas, sendo inseridas na comunidade da fé, Senhor, e que a Tua igreja cresça, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuando, falando que hoje é um dia de grande alegria, já temos o casal recém-casado ali, acabando de entrar também, então temos várias novidadezinhas hoje, né? Vamos agradecer também a Deus, porque nosso irmão Marcelo Moraes, ele já está em casa, então os irmãos que estiveram orando por ele durante a semana, que ele estava internado, já está em casa, ainda está se recuperando, porque ficou um bom tempo internado, então ainda está convalescendo, o corpo ainda está meio fraco, mas graças a Deus, boa parte do problema que ele estava vivendo, a igreja fez o calendário de oração, fez o relógio de oração, orou, todos os horários praticamente do dia, 24 horas por dia, a igreja de oração, e o irmão já está em casa, já está recuperado. Então, nós acreditamos que o Senhor tem ouvido a oração dos seus servos. Mas, irmãos, nós temos ainda muito trabalho para fazer. Eu vou pedir que o Mateus coloque a imagem da nossa EBF, que está para se realizar. Está lá na mídia, lá. A imagem da EBF e a imagem da chamada para os voluntários. A nossa EBF, está vendo? Essa aí é a imagem dos voluntários. A nossa equipe de Ministério Infantil, a IBF nossa será nos dias 24, 25 e 26 agora desse mês, ou seja, daqui a 2 semanas. Mas nós ainda estamos buscando mais voluntários, mais pessoas para ajudar, porque a previsão é que venham muitas crianças, e muitas crianças, teremos já muita gente participando diretamente aqui do culto, da IBF, das programações, mas precisamos também de irmãos, e aí eu falo de irmãos de todas as idades, homens e mulheres, porque nós vamos precisar de irmãos na parte de controle de segurança, nas entradas, saídas, na movimentação das crianças aqui dentro do pátio, as irmãs para ajudarem na parte de levar as crianças, tem que levar a criança para levar um banheiro, acompanhar, voltar, ajudar a organizar as filas, preparar todo o trabalho com elas, ajudar as tias que vão estar preparando tudo, ajudar aqui durante o culto. Então, nós temos vagas. E eu vou pedir que as irmãs do Ministério Infantil levantem suas mãos para mim, por favor. Todo mundo que participa do Ministério Infantil. Essas mãozinhas levantadas estão aguardando o seu contato
para que você dê um nome para elas, para trabalhar como voluntário. Então, se você sentiu vontade de trabalhar nesses dias, dê o nome a esses irmãos aí que levantaram as mãos, dizendo, eu vou participar, posso participar nesses dias, ou posso participar durante um dia só, mas o que você puder ajudar, já será de grande apoio para a EBF. E nós temos mais um chamado da EBF, que foi passado para a gente, que é o quê? Irmãos, nós temos muitas crianças nesse bairro, mas muitas crianças não estão diretamente aqui na redondeza da igreja. Muitas estão lá no final do ex-capote, né? Agora Parque Eldorado. Então, lá no final do Parque Eldorado, e precisa de irmãos que ajudem a ir convidar essas crianças e nos dias buscar essas crianças, acompanhar, porque às vezes o pai não pode vir, a mãe não pode vir, mas quer mandar as crianças, mas sozinha a criança não vem. Então vamos precisar de irmãos que façam esse translado com as crianças, mesmo que seja a pé, mas precisamos de irmãos que os convidem e que venham participando conosco. Então, irmãos, temos muito trabalho para fazer. A EBF está chegando, nós temos muita coisa a fazer, muitos trabalhos que a igreja vai fazendo, o pastor vai estar falando de mais algumas. No dia 22 nós temos o culto dos avós, então se você é avó, se você é avô, ou se você já está chegando perto de ser avó, chegando perto de ser avô, ou se você tem avó e avô ainda presente conosco, tragam no dia 22, porque será um culto comemorativo muito emocionante para todas essas pessoas. Então, venham, participem conosco, dia 22, quarta-feira. A programação da próxima quarta-feira o pastor estará anunciando pouco antes da mensagem. E eu vou convidar agora as nossas crianças que estejam vindo aqui na frente para orar, as tias que vão participar do culto, para o culto infantil, todas elas. Eu também vou convidar o grupo de louvor, que já se aproxime. Eu vou convidar a Gisele que já venha, e já que estamos falando de EBF, estamos falando de programações, que esteja orando por essas crianças que estão indo para o culto infantil e também pela EBF que vai estar sendo realizada. Boa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui com o coração alegre por estar na Tua presença, Senhor, por agradecer por mais uma semana que está iniciando, Pai. Te agradecer pelo Teu cuidado, Senhor, diário, pelas vitórias recebidas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel conosco em todos os instantes, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha também estar conosco nessa semana, nos ajudando, abrindo porta de emprego, Pai, consulta médica, Pai, e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, que o Senhor ali esteja, Pai. Te agradeço por cada um que está aqui, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha restaurar, transformar, através da Tua palavra, aqueles que ainda não te recebeu como um único e eterno Salvador, Pai. Cuide, Senhor, desse culto que não é para nós, não é engrandecimento nosso, mas é para engrandecimento do Teu nome, Pai. Receba, Senhor, o nosso culto, Senhor. Ouve, Pai, as nossas petições, Pai. Te colocamos a EBF nas Tuas mãos. São 3 dias que sementes serão plantadas em corações férteis, Pai, que precisam ouvir a Tua palavra, Pai. Que possamos ter o abraço, o sorriso, Senhor, o acolhimento dessas crianças, Pai. Cuide dos preletores, dos voluntários, Pai, e de todos aqueles que vão disponibilizar um tempo de estar aqui para trabalhar para o Teu reino, Pai. Cuide de todas as programações da nossa igreja, Pai, que tem um único intuito de crescer o Teu reino, Pai. Abençoe a equipe de louvor, o Luiz Henrique, quem for pregar. Esteja conosco lá em cima também. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. A salvação chegou à casa deles, Pai. E que a salvação chegue na casa de cada um, no coração de cada um, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Te peço em nome de Jesus. Amém. Com a certeza de que a salvação chegará à casa de cada um, eu vou convidar a igreja que se coloque de pé, porque o Senhor tem feito maravilhas entre nós. Nós temos visto os seus
benefícios, temos visto as suas bênçãos, que Ele tem sido fiel ao seu povo. E vamos clamar para que nós tenhamos a agradável surpresa de ver a cada dia Deus conosco, porque Ele é sempre fiel aos nossos lados. E que nós tenhamos o nosso amor, o nosso ardor para estar em sua casa, adorando e louvando o seu nome. Boa noite, meus irmãos. Estamos muito felizes em estarmos aqui na casa do nosso Deus. Hoje é uma noite muito especial. A nossa querida membro, irmã Lara, está aqui em nosso meio, para a honra e glória do nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, amigos e familiares, que vocês possam sentir bem em nosso meio, né? Que a presença do Senhor possa estar entrando no coração de vocês, fazendo morada. Mas também hoje é uma noite muito especial, porque estamos aqui, na casa do nosso Deus, que vale mais do que 1000 noites em outros lugares. Então, que possamos valorizar esse momento aqui com os nossos irmãos, em comunhão. Então, eu te convido a louvar conosco, pode sentir à vontade para bater palmas, fique à vontade no nosso meio, e também aproveite esse louvor para estar cumprimentando o irmão que está do seu lado, desejando a ele uma ótima noite, que ele seja muito bem-vindo. Vamos louvar com alegria. Glória, quero ver a tua face, eu vim buscar. Com teu amor, com teu poder, faz minha vida transbordar. A tua glória, quero ver a tua face, eu vim buscar. Com teu amor, com teu poder, faz minha vida transbordar. Meu prazer é te adorar, Senhor, te amar e te servir. A cada dia te encontrar, Jesus. A cada dia te encontrar, Jesus. Foi pra isso que eu nasci, declare. Foi pra isso que eu nasci. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais do que 1000 nos palácios. Um só dia, nos teus átrios, é melhor do que 1000 nos palácios. A tua glória quero ver, a tua face eu vim buscar. Com teu amor, com teu poder, faz minha vida transbordar. Meu prazer é te adorar, Senhor, te amar e te servir, te amar e te servir. A cada dia te encontrar, Jesus. Foi pra isso que eu nasci. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais do que 1000 nos palácios. Um só dia, nos teus átrios, é melhor do que 1000 nos palácios. Declare: tu és o meu maior tesouro, tu és o meu melhor amigo, e não há nada
que eu queira mais do que estar em tua presença. Tu és o meu maior tesouro, tu és o meu melhor amigo, e não há nada que eu queira mais do que estar em tua presença. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 nos palácios. Um só dia nos teus átrios é melhor do que 1000 nos palácios. Pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 nos palácios. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor cuida de nós em todo tempo e Ele é misericordioso. Vamos cantar: Senhor, seja o Rei do meu coração. O Senhor é o refúgio que eu preciso, é a segurança que eu preciso, o descanso que acalenta a minha alma. Então vamos louvar essa noite. O Senhor é bom. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Declare: tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Declare: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás,
não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Amém. Faça desse louvor a sua oração nessa noite. Não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Não precisamos da aprovação de ninguém. Apenas do nosso Deus, o nosso Pai poderoso, que derrama a sua graça sobre as nossas vidas. E a graça dele nos basta. Que possamos todos os dias internalizar isso. Senhor, a tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu preciso apenas do seu olhar. Eu preciso apenas, ó Deus, da sua aprovação. Vamos louvar nessa noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, eu meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, eu meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas,
tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. 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 No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, presença é o meu prazer. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui para tão somente louvar, engrandecer o seu nome e agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo milagre da vida. Obrigada, Deus, pelo renovo que o Senhor nos dá todos os dias, por restaurar a nossa vida, o nosso lar. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Pai presente, um Pai que ama, que cuida verdadeiramente, que não nos abandona, ó Deus. Por isso, ó Deus, muito obrigada pela sua graça, pela sua misericórdia conosco. Obrigada todos os dias, Deus, pela mais uma oportunidade de fazermos diferente, de buscarmos sermos melhores para Ti, ó Deus. Que possamos, ó Deus, nos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas cada vez mais. Que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que possamos amar, respeitar os nossos irmãos. Que possamos refletir a Tua graça, ó Deus. Que possamos refletir o Teu amor, a Tua luz, ó Deus. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui. Cuida da mente, do coração de cada um. Que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas cada dia. Muito obrigada por tudo. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja e permaneça no nosso coração. Porque esse mundo de aflições não nos define, mas a graça de Jesus que nos define. E a alegria do Senhor é a nossa força, e isso deve nos impulsionar, deve nos motivar na certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Eu quero parabenizar a Lara. A Lara é uma missionária nata. Olha quanta gente ela trouxe a esta casa, sem dar uma palavra, né? Você imagina quando ela começar a falar, pastor Weston, quando ela começar a expressar a gratidão dela e a alegria em servir a este Deus lindo e maravilhoso. Você imagina o que ela não vai fazer, Gustavo? Né? E eu fico muito feliz por todos vocês estarem aqui, sejam muito bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. O pastor Weston está conosco aqui, né? A irmã Keisma, toda a família, o pastor Roberto também foi dito que ele está por aqui, o Wesley, o Everton também está ali, com as suas respectivas esposas. Gente, que alegria! Pode vir coisa boa de Alcântara, gente? Pode, não pode? Olha quanta coisa boa de Alcântara veio, gente, e a gente está aí, né? Mantendo essa bandeira do Evangelho hasteada e tremulando para que todos vejam que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que coisa boa, fico feliz por ver vocês aqui, tá? Que sintam-se bem no nosso meio. Todos os demais visitantes que estão conosco aí também, sejam muito bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. Nós estamos numa campanha lançada hoje pela manhã, né? Então já chegou bastante mantimentos lá atrás, já chegaram alguns aqui, e se você ainda não trouxe os seus, tem até terça-feira pela manhã,
quando nós estaremos levando tudo isso lá para o centro de recuperação, lá em Sambaetiba, abençoando aquele povo ali que trabalha com alegria e com entusiasmo, na certeza de que o Senhor é quem transforma, né? E ali tem alguns internos ali sendo agraciados e abençoados por aquela família que tem ali ajudado a eles. E nós assumimos aí essa responsabilidade de cooperar com eles, né, na medida do possível, para que a gente possa estar lá levando a nossa parcela de contribuição. Então já tem bastante coisa lá, vai chegar mais amanhã e até terça-feira pela manhã você vai ter a oportunidade de ser agraciado, de cooperar também para manter aquela casa lá, né, ativa. É uma casa que todas as vezes, né, Marcelo, que nós requeremos, né, ajuda para conduzirmos alguém para lá, ela sempre manteve as portas abertas, né? Então a gente não pode, né, negar essa ajuda. Então, queridos, empenham-se para que a gente possa levar lá alguns mantimentos, né? Segunda-feira, se tudo correr bem, a gente vai fazer uma colheita aqui bem perto, né? De algumas canas, de algumas ramas de aipim, vamos levar tudo para lá. Porque a alegria daquela senhora de 78 anos encanta a gente, né? Uma senhora que não precisava disso, ela e o marido com 85 anos, ela está ali vibrando, feliz da vida, servindo ao Senhor com alegria. Então não deixe morrer esse desafio, até terça-feira nós levaremos para lá e depois, posteriormente, a gente continuará lançando o desafio para que no mês seguinte a gente consiga também levar aí alguns mantimentos, né, relevantes para abençoar aquela instituição ali. Tá certo, queridos? Que Deus esteja assim nos abençoando. Eu quero, Lara, lhe convidar para que você possa trazer todos os seus convidados aqui. Venha cá, Lara, por favor, todos os convidados, por gentileza, né? Toda a família da Lara pode vir aqui, que vai comportar bem direitinho aqui. A gente faz uma mudança rápida aqui. Isso, venham para cá. Gente, pode ser assim. Está faltando alguém, gente? Não deixe de vir, não. Venha para cá. Pode. Ei. Estão todos aqui? Então eu não poderia deixar de franquear a palavra do pastor Weston, porque eu posso até imaginar o privilégio que é ser avô. Eu tenho o privilégio de ser pai. Vou chegar nesse prisma, ainda não cheguei. Por mais que o irmão diga para mim que é coisa maravilhosa, eu não vou conseguir mensurar, somente quando se vive, né? E eu não poderia deixar de franquear esta oportunidade ao irmão, para que o irmão apresente ao Senhor com alegria a sua nova neta. Tá bom? Pode assumir a palavra, fica à vontade que o Senhor está em casa, literalmente. Agradeço ao pastor Fábio esta honra, né? Já apresentei o meu netinho, João Gabriel, aqui, né, alguns anos atrás, e hoje tenho o privilégio de apresentar a outra netinha, a Lara. Mas é bom estar aqui, rever os irmãos. Uma coisa interessante, pastor Fábio, é que eu revendo os irmãos, eu vejo que ninguém envelheceu, só eu. Mas revendo os irmãos ali, né, eu vejo, o que houve com você? Ninguém fica velho aqui nessa igreja. Mas é bom, irmão, de estar aqui. Só não volto mais porque o emocional não deixa, né? Não deixa. Mas é bom estar aqui, é bom rever os irmãos, né? E é bom estar aqui com este privilégio de apresentar a Lara. E falando em apresentação, pastor Fábio, os irmãos sabem, mas repetir às vezes as coisas não faz mal, é bom. Porque a apresentação de uma criança não é simplesmente um protocolo cristão. A apresentação de uma criança não é simplesmente uma tradição ou um ritual. A apresentação de uma criança é um ato dos pais e da família de obediência a Deus e a sua palavra.
É assim que eu entendo. Trazer uma criança, como João Gabriel foi trazido aqui, trazer a Lara. Os pais estão obedecendo a Deus e a sua palavra. É uma atitude de obediência. Eu vejo também que é uma atitude de fé. Porque nós cremos em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos nas Sagradas Escrituras. Nós cremos na igreja como instituição divina. Porque quem criou a igreja não foi o homem, foi o Senhor Jesus. E ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela. Então, trazer uma criança ao templo, casa de Deus, casa de oração, é um sinal, é uma atitude de fé. Além de ser uma atitude de obediência, uma atitude de fé, é uma atitude também de reconhecimento. Quando Gustavo e Keila trazem, junto com a família, Lara, eles estão reconhecendo que o autor da vida é Deus. Foi Deus que nos deu João Gabriel, foi Deus que nos deu a Lara. Eles reconhecem que Deus é o autor da vida e quem mantém a vida e quem sustenta a vida. Deus nos deu Lara, pouquinho mais de 3 meses, e Deus tem mantido. Deus tem sustentado ela até aqui. Então é uma atitude, pastor, de reconhecimento do autor da vida. Ao mesmo tempo é uma atitude de reconhecimento da fragilidade nossa. Quando a família traz uma criança ao templo, à casa de Deus, para apresentar esta criança diante da igreja, para consagrar a Deus esta criança, a família está reconhecendo a sua fragilidade, que ela não pode fazer nada sozinha. Gustavo e Keila podem fazer alguma coisa, mas só alguma coisa. Quando eles então pegam a sua filhinha e apresenta e consagra a Deus, coloca nas mãos de Deus, eles estão reconhecendo a incapacidade deles de fazer tudo por ela, porque não pode. Então, pastor Fábio, apresentar uma criança é tudo isso. É uma atitude de obediência, uma atitude de fé, uma atitude de reconhecimento da nossa incapacidade e da nossa fragilidade. Eu quero ler um versículo, pastor Fábio, não posso me delongar muito. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Interessante este versículo da palavra de Deus. Nenhum esforço humano pode substituir as bênçãos de Deus. Eu penso que Gustavo e Keila e a família, é uma família unida, eles não vão medir, nós não vamos medir esforços na criação, na instrução, no que for preciso fazer por ela, como pelo João Gabriel. Mas a Bíblia diz que, por maior que seja o meu esforço, o esforço conjunto, nada substitui a bênção de Deus. Por quê? Porque a bênção de Deus é maior. As bênçãos de Deus são melhores. As bênçãos de Deus são incomparáveis. Então, todo o meu esforço não substitui as bênçãos de Deus. Sendo assim, cabe aos pais, cabe à família, cabe a nós, entre tantas coisas, 2. Primeiro, orar. Orar. Porque quando nós oramos, nós pedimos a Deus para abençoar. Se o meu esforço não substitui a bênção de Deus, porque a bênção de Deus é maior, a bênção de Deus é melhor, a bênção de Deus é incomparável, então eu vou fazer o quê? Vou orar. Orar não orar pouco não, orar muito. Como a Bíblia diz, orai sempre, orai sem cessar, orar, a Deus abençoar. Porque por mais que eu faça, não vai substituir a bênção de Deus.
Então eu vou orar para Deus orientar, eu vou orar para Deus ajudar, eu vou orar para Deus encaminhar, eu vou orar para Deus dar livramento, eu vou orar para Deus entrar com providência, eu vou orar pelos meus filhos. É o que mais Gustavo e Keire devem fazer por Lara, orar. Eu costumava dizer aqui, pastor Fábio, uma frasezinha, que é o seguinte: quando a pessoa trabalha, é a pessoa que trabalha. Mas quando a pessoa ora, é Deus que trabalha. Gustavo trabalha muito. Keila trabalha muito. Mas quando eles oram, é Deus que trabalha. E se nada substitui o trabalho de Deus, então eu vou orar, para Deus abençoar. A outra atitude, além da oração, uma vez que a bênção de Deus é incomparável, é maior, é melhor, é eu encaminhar os meus filhos, meus netos, aqueles que estão sob os meus cuidados, eu encaminhar para a fonte das bênçãos. Então, uma atitude é orar, a outra atitude é encaminhar. Como naquela época, os pais estavam trazendo os filhos, os discípulos, não, vocês vão atrapalhar, deixai vir as minhas crianças. É isso que nós precisamos fazer, encaminhar, influenciar, usar as nossas palavras, usar o nosso exemplo, usar tudo que temos e somos, para encaminhar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, para a fonte das bênçãos, que é o Senhor Deus. Não deixar nada atrapalhar. Não deixar nada atrapalhar. Fazer tudo o que for possível, junto com a oração, mas levar, como os irmãos fazem aqui, e não é só isso. É no dia a dia, é em casa, em tudo, encaminhar os nossos queridos para a fonte das bênçãos, porque as bênçãos de Deus são maiores, são melhores e são incomparáveis. Isso se aplica a nós também. Não só orar por eles, mas orar por nós. É o que nós mais precisamos fazer por nós, é orar. E o que mais nós precisamos fazer por nós é nos aproximar, nos achegar cada vez mais para a fonte das bênçãos que é o Senhor. Tem alguma coisa atrapalhando na minha vida, na sua vida, de se aproximar mais, de se achegar mais, de ter mais intimidade e comunhão? Coloca de lado. Porque nada, conforme nós lemos, nenhum esforço pode substituir as bênçãos de Deus. Eu quero encerrar, pastor Fábio, com a palavra do Senhor na boca de Davi, 2 Samuel 7:29. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes. Tenho 2 por enquanto. 4, né? As 2 filhas e os 2 netos. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Essa é a minha oração. Oração de Davi, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Vamos orar, irmãos? Eu vou deixar a Lara ali. Você vai chorar junto com o vovô? Vai? Não, aqui. Isso, assim. Vai chorar junto com o vovô? Você quer orar? Quer? Vai orar com o vovô? Vai? Coisa linda, né? Eita, nós, hein? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, aceita, Senhor, nossa alegria, a nossa gratidão. Aceita, Senhor, mais uma vez a vida de João Gabriel. Aceita, Senhor, mais uma vez a vida de Lara, Senhor. Ela já foi consagrada a Ti, mas hoje é o dia da sua apresentação aqui na Tua casa de oração. Ato de obediência, ato de fé, ato de reconhecimento. Abençoa, Deus, a minha descendência. Abençoa Larinha, Senhor, tão novinha. Quanta alegria ela e João
tem trazido para o nosso coração. Senhor, nós consagramos, Senhor, a vida dela. Nós consagramos, Senhor, mais uma vez a vida de João. E pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor para eles. A bênção do Senhor para os seus pais. A bênção do Senhor para a nossa família. Como nós precisamos da bênção do Senhor. Bênção que é incomparável. Bênção que é maior, que é melhor que tudo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por este momento, Senhor. E queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor aceite a nossa oração. Não somos, ó Deus, merecedores. Não somos dignos, Senhor. Mas o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de receber a Lara. Ela é apresentada e consagrada a Ti nesta noite. Ela é entregue, ó Deus, como João foi, aos Teus cuidados, porque reconhecemos, ó Deus, a grandeza do Senhor sobre ela e sobre a nossa vida. Aceita, portanto, Senhor, a nossa alegria, a nossa gratidão. Aceita a vida das minhas filhas, aceita a vida dos meus netos, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos, Senhor, e o fazemos no nome doce e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Fábio, por esta honra e por esta oportunidade. Você orou com o popô, foi? Quero agradecer, pastor Fábio, a família, né, a família que veio, a família, né, por parte, a família da Lara, né? A família da Lara, por parte de Gustavo e por parte de Keila, né? Eu estou agradecido, o pastor já agradeceu, mas eu quero agradecer a presença deles aqui. Queridos, que coisa linda, né? Então, agora eu percebo que vocês não estranham muito quando eu me emociono aqui, porque vocês já estavam acostumados com isso, né? Vocês já estavam acostumados. Mas, Keila e Gustavo, ainda tem esse certificado que a igreja preparou com muito carinho, tá certo? Para que vocês possam guardar e a Larinha possam tomar conhecimento que aonde a mãe dela foi apresentada, ela também foi, né? E o pai também. O Gustavo foi apresentado aqui não, né, Gustavo? A Gustavo já veio de uma vida pregressa como eu, né? Já veio, é. Mas a Keilinha foi apresentada aqui, né? Então, eu quero passar às mãos de vocês esse pequeno certificado de apresentação e, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Lucas 2, 22, certificado de apresentação da Igreja Batista do Centenário em Colubandir, Lara da Costa Santos Araújo, nascida no dia 5 de abril de 2026, filha de Gustavo Tales Santos Araújo e Keila da Costa Araújo. Foi apresentada oficialmente ao Senhor conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. São Gonçalo, 12 de julho de 2026, vai assinado pela primeira secretária e por esse pastor que vos fala. Tá certo? Então, a paparazzo está ali, segura o certificado da Larinha e fique aí à vontade, pegue todo mundo. Queridos, que coisa boa, né? É podermos ver o que o Senhor tem feito e nós, quando recebemos uma grande missão, o desejo do nosso coração é que o Senhor abençoe, né, a nossa descendência, abençoe os nossos filhos, os nossos netos, né? E que o Senhor continue sendo com eles como foi conosco até aqui, né, pastor Wester? Guardando, protegendo, conduzindo, para que a gente pudesse se tornar quem nós nos tornamos, né? É verdade que é um tempo difícil, um mundo complexo, mas o Senhor, Ele não mudou.
Ele continua sendo o mesmo e vai continuar cuidando e dando a Larinha um crescimento não só em estatura, mas em graça e verdade, né? Ela vai aprender a amar esse Deus e a confiar nele em todo o tempo. Nós não temos dúvidas disso, né? Queridos, continuando esse momento de alegria, de regozijo e de louvor ao Senhor por reconhecermos a bondade do Senhor que tem tido para conosco. É verdade que nós não merecemos nada, mas a bondade do Senhor, Ele é tamanha por nós, que o amor dele nos constrange todos os dias, em todo o tempo, né? Ficamos, né, Marcelo, tão constrangidos ali, enquanto nós estávamos na reunião dos homens ali, daqui a pouco começou a chegar os mantimentos, falei, meu Deus. Aí o irmão Severino olhou para o Marcelo e falou assim, olha, nós vamos precisar da sua ajuda, porque só um carro não vai dar para levar os mantimentos que chegou até então, e chegarão muitos outros, em nome de Jesus, eu creio nisso, né? Então, esta é a alegria, né, que nos move, quando servimos a um Deus que provê todas as coisas, que cuida de nós em todo o tempo, e não nos permite dar ouvido às palavras contrárias deste mundo, mas ouvirmos somente aquilo que vem dele, que nós somos uma bênção, nós fomos resgatados, nós fomos salvos, nós fomos resgatados do lamaçal do pecado para vivermos na maravilhosa luz dele, e ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e nós temos experimentado isso. Ele tem estado conosco todos os dias, cuidando de nós, protegendo, nos livrando de todo o mal. Então, queridos, que as dificuldades deste mundo não venham tirar o brilho de Cristo da nossa vida, porque é este brilho que vai fazer a diferença, porque a palavra edifica. Mas o que arrasta a multidão é o nosso testemunho, é o nosso bom testemunho, né? Muitos não conheciam Jesus, mas já tinham ouvido falar de Jesus, não tinham uma inteireza do relacionamento com Jesus, mas sabiam o que ele podia fazer. Então o testemunho de Jesus arrastava multidões. Era uma multidão que queria estar com Jesus, queria extrair dele alguma coisa, queria ouvir dele alguma coisa, queria ser por ele encorajado em alguns momentos da vida. É claro que tinha aqueles aproveitadores que não queriam o dono da bênção, só queria a bênção, mas a maioria estava se deixando transformados pelo Senhor. E como o Senhor mudou o coração de muitos, como mudou o coração de todos nós que aqui estamos. Eu estava brincando com o Gustavo, né, que ele não foi apresentado como eu não fui, né? Então nós tivemos aí uma vida pregressa, né? Quando nós nos convertemos, eu principalmente, aos 17 anos, na primeira igreja batista de Alcântara, pastor West. O senhor já não estava mais lá, né? O senhor lá para nós era uma lenda, né? Olha, ele saiu missionário, saiu, né, um seminarista, está num campo de trabalho, eu nem imaginava onde seria esse campo de trabalho, né? E ali a gente pôde encontrar Jesus Cristo, na instrumentalidade do pastor Valdir Rocha. Estamos até hoje aí, para a glória do Senhor. E eu quero pensar um pouquinho em Jesus. Sempre muito bom pensar em Jesus e no momento que ele foi gerado, como se deu a chegada dele. A palavra de Deus diz que os nossos filhos, eles foram gerados no ventre das suas mães de uma forma terrível e maravilhosa. Então nós fomos assim também, gerados no ventre da nossa mãe de uma forma terrível e maravilhosa. Terrível porque só um Deus poderia fazer o que fez por nós no ventre das nossas mães, e maravilhosa por ter trago tanta alegria ao nosso nascimento, à nossa família. Então, com Jesus Cristo não foi diferente. Foi um complicado no momento em que a sua mamãe não teve conhecimento de como se daria a chegada desse pequeno menino, sem ter uma projeção de quem se tornaria esse menino chamado Jesus Cristo, né? Mas a palavra do Senhor traz para nós que Maria, diante da compreensão do manifesto do poder de Deus sobre a vida dela, ela adorou o Senhor. Ela glorificou o Senhor, ela tornou aquele momento ali complexo, humanamente falando, mas ela tornou aquele momento complexo em um momento de grande alegria, de grande regozijo. Poxa, eu fui escolhida, eu fui agraciada, eu fui aquela que o meu Deus escolheu para gerar o Salvador. E ela começa a expressar a sua alegria, o seu cântico de alegria. Eu acredito que nunca foi tão feliz o lar da Keila e do Gustavo antes da chegada da Larinha, porque muda tudo, transforma tudo.
né, dá mais cor a tudo, né? E a gente fica muito feliz com a chegada dos nossos filhos, e isso nos mobiliza, nos impulsiona, nos encoraja a suportar as pressões, a viver as renúncias por amor a essa pessoinha que está chegando no âmbito da nossa casa, cheia de vontade, né? Cheios de questões. Ela estava aqui incomodada, ela estava dizendo: olha, eu já estou com fome, não sei falar, e que o meu choro não incomode vocês, porque eu já estou com fome, né? E é assim que nós expressamos as nossas necessidades, né? Quantas vezes a gente chega diante do Senhor chorando, né? E deve ser desta forma, né? Se tivermos que chorar, choremos na presença do Senhor, porque dele vem sempre o nosso socorro. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por gentileza, ou acompanhem aí na projeção de Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 55. Nós estaremos fazendo essa leitura para que a gente possa refletir um pouquinho que tudo que vem de Deus é benefício para nós. Tudo que o Senhor nos submete a viver é para o nosso bem. Por mais difícil que seja, por mais complexo que se torne, mas Ele sabe o que faz. Porque a nossa vida, queridos, o Senhor tem uma projeção para ela. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor, Ele já sabe. Nós não sabemos quem seremos daqui a alguns anos e como estaremos, mas o Senhor, Ele sabe. Uma coisa nós precisamos ter certeza: que todas as coisas que vêm de Deus para nós cooperam para o nosso bem. O nosso desafio neste tempo difícil é tão somente amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Amando o Senhor, honrando o Senhor e demonstrando a nossa gratidão a Ele, todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Só precisamos ter paciência, só precisamos esperar o tempo de Deus, só precisamos esperar os benefícios que virão do Senhor, só precisamos aguardar, aprender a aguardar todas as coisas no Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46, leremos até o 55, os irmãos acompanhem por gentileza. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Queridos, que coisa linda é quando reconhecemos que por intermédio de nós o Senhor tem uma projeção linda para a humanidade. A começar em nós, o Senhor tem uma mudança extraordinária para fazer no coração de todos aqueles que serão alcançados pela renovação do seu conhecimento nesta palavra. Esta palavra que é vida, esta palavra que exorta, mas essa palavra que conforta, que encoraja, que fortalece e que sustenta. Queridos, nós somos aqueles que o Senhor escolheu. Nós somos aqueles que o Senhor estava procurando, adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E quando o Senhor alcança esta jovem virgem, Ele projeta na vida dela algo sobrenatural, que muitos questionaram, muitos reclamaram, muitos olharam para ela
com olhar de discriminação. Mas quando ela percebeu o que estava por vir, o que estava para acontecer por intermédio dela, pelo poder de Deus, queridos, não tem como questionar, não tem como reclamar. É só abrir o coração e deixar o Senhor nos usar. Abrir o nosso coração de par em par e deixar o Senhor lapidá-lo, transformá-lo, modificá-lo, para que brote nele a gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós. O que tem sido motivo de gratidão e de canção na nossa vida neste tempo, queridos? O que tem sido motivo de exaltação ao Senhor da nossa salvação? Como nós temos lidado com estas questões? Como nós temos vivido com essas questões tão complexas que nós somos submetidos todos os dias? Apesar de não sermos deste mundo, nós estamos neste mundo. Apesar de ter uma promessa da parte de Deus, queridos, nós ainda temos que escolher neste mundo o que não irá nos levar à ruína e não nos irá nos levar para longe do Senhor. Nós estamos num processo, eu sempre tenho dito isso, é um processo custoso. É um processo difícil, é um processo árduo, mas é um processo seguro, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E Maria, quando ela percebe o grande projeto de Deus, o grande plano de Deus, e aqui nos versos anteriores, 29 até o 33, diz o seguinte: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação do anjo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, pastor Weston. O senhor olhar para a Larinha e falar assim: como Deus tem sido fiel comigo? Valeu a pena toda a ardura do trabalho até aqui, valeu a pena toda a doação da minha vida no seu trabalho, Senhor, valeu a pena todo o sacrifício e renúncia para que o teu nome fosse glorificado e essa agência permanecesse aqui neste lugar. O irmão plantou, alguns, como eu, estamos regando, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas nós não negligenciamos o início do trabalho, porque o início é sempre muito complexo, é muito difícil, né? Causa aí na nossa mente, quem sabe a gente pensa: mas eu não vou conseguir abraçar esta causa grandiosa, agora conhecedor desse grande projeto, será que eu vou dar conta? Mas foi o Senhor que chamou, e é o Senhor que nos coloca na posição de tão somente descansar nele. Existe um cântico que nós entoamos aí que diz, né, que o nosso único trabalho é descansar no Senhor, porque todo o trabalho quem irá desenvolver é o Senhor, e nós só temos que descansar. E Maria, quando ela percebeu o plano de Deus, o projeto de Deus, ela não se preocupou com as falácias, ela não se preocupou com as calúnias, ela não se preocupou se ficaria mal falada ou não, porque o que estava acontecendo na vida dela não era nada humano, mas era algo sobrenatural, era algo vindo do Senhor. E quando ela percebe isso, ela expressa a sua alegria, ela expressa o seu contentamento, ela expressa a sua satisfação de ser aquela que o Senhor escolheu para gerar o Salvador do mundo. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Coisa boa é quando nós temos alguns filhos na fé, né, irmão? Que é isso? Alguém olha para a gente e fala assim: muito obrigado por você não ter esquecido de mim, muito obrigado por você ter investido em mim, muito obrigado por você ter orado por mim, agora eu estou aqui. Gente, é um sabor muito bom,
É algo muito prazeroso quando você fita alguém e pensa, esse alguém é importante para o Senhor. E eu preciso valorizá-lo, porque ele tem muito para fazer. A Larinha vai crescer. Nós recebemos essa semana uma outra Lara, né, da irmã Tânia, neta da irmã Tânia, é Lara também, né? Então nós vamos ter de Lara por aí, né? Daqui a pouco mais uma Lara vai vir aqui para ser apresentada. E a gente vê o quanto de alegria essas crianças têm trago no âmbito das suas famílias. E enquanto, queridos, o Senhor tiver planos para a humanidade, Ele não fechará a madre. Ele não fechará a madre. Ele continuará permitindo gerar filhos, para que a gente venha povoar a terra, mas não por tão simplesmente colocar um filho no mundo para ser mais um no meio de uma grande multidão, mas ser aquele que testemunha, aquele que ama o Senhor, aquele que está sendo forjado no seu coração o temor do Senhor, aquele que vai se tornar um homem e uma mulher de Deus, para louvor do Senhor. Esse é o nosso grande alvo, esse é o nosso grande desafio, o nosso ministério mais promissor, o nosso ministério mais profinco, o nosso ministério mais relevante, não que os demais não sejam, mas ele começa dentro da nossa casa, ele começa dentro da nossa casa. Então nós precisamos se esmerar para que os nossos filhos amem ao Senhor, fidelize a sua vida ao Senhor, confira ao Senhor tudo e toda a sua história, para a alegria do Senhor. Isso enaltece o Senhor. Pois poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Verso 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que o Senhor cresça por intermédio de mim. Quando toda a humanidade, serva do Senhor, escolhidas pelo Senhor, entender isso, desculpa, o céu vai descer. Viveremos neste mundo como se estivéssemos no céu, o Senhor crescendo por intermédio de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos diminuir. Nós precisamos reconhecer, pastor, como o pastor falou, a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa limitação que nos impede muitas das vezes de ousar voos maiores, de mergulhar mais profundamente na intimidade com esse Deus. Mas enquanto o Senhor estiver crescendo por intermédio de nós vamos estar sempre nesta dependência, não sendo ousado de viver sem a presença do Senhor, não viver sem as orientações do Espírito Santo do Senhor, e buscar caminhar caminhos aplainados, ornados, edificados, que o Senhor tem permitido a nós. Nós estamos neste mundo tão difícil, querido, mas tanta coisa vem acontecendo e nós permanecemos, porque sobre nós há uma promessa, e esta promessa não é promessa de homens, é promessa de Deus, e ela irá se cumprir. E se cumprindo, nós receberemos da parte do Senhor motivos muitos para tornar a nossa existência uma canção. A nossa vida será uma canção na presença do Senhor, porque nós não teremos mais questionamento do amor e do cuidado do Senhor, mas nós teremos a certeza de que em todo o tempo Ele tem cuidado de nós. Então, queridos, rende-se a esse Senhor, adore esse Senhor. O mundo, querido, o que mais ele precisa fazer para demonstrar a este que ainda tem esperança neste mundo? O que mais eles precisam apresentar para que a gente possa entender que nós não somos daqui? E começarmos a olhar para o monte,
que é de onde virá o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos é para louvor do Senhor. Nós existimos para louvor do Senhor, para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado e conhecido por aqueles que ainda não foram alcançados. E para tanto, queridos, nós precisamos sim fazer da nossa vida uma vida de canção, de louvor ao Senhor e adorar ao Senhor. Se chorar, chore nos pés do Senhor, mas não deixe de se alegrar nele, porque o choro, querido, pode até durar uma noite, segundo a sua palavra, mas a alegria vem sempre ao amanhecer. Então não deixe esse mundo reprimir o propósito de Deus na sua vida. Não deixe esse mundo ofuscar o brilho que Cristo tem trago no seu olhar e na sua vida. Não permita, porque você foi escolhido por um preço muito alto. E esse preço alto, quem pagou, foi alguém que lhe conhece. Ele ama muitíssimo. Então deixe ser cuidado pelo Senhor. Deixe ser amado pelo Senhor. Deixe ser conduzido pelo Senhor, para que o tempo que ainda nos resta nesta vida, neste mundo, seja um tempo relevante, seja um tempo de realizações, seja um tempo do cumprimento da nossa missão. Não sejamos aquele servo infiel, negligente, que recebendo da parte do seu Senhor, ele por medo, ele enterrou e não granjeou outros talentos. Mas outros sim, receberam e granjearam. E nós precisamos fazer isso. Alguém convidou outra pessoa a estar aqui nesta casa. A Lara convidou uma porção de gente. A Lara está de parabéns. Não vejo a hora da Lara crescer, para começar com o irmão Anderson aí no evangelismo da igreja. Espera um pouquinho, Anderson, não envelhece muito não. Espera um pouquinho que Lara vai chegar, ó, a todo vapor e você vai ter que acompanhar, né? Por quê, queridos? Porque é dessa forma que nós precisamos viver, arrastando multidões, pelo nosso exemplo, pela nossa vida voltada a glorificar e exaltar ao Senhor. Que Deus esteja assim nos abençoando e que esta noite tenha sido uma noite muito feliz na tua vida e que ao sair daqui, saiamos na certeza de que o Senhor nos basta. O Senhor é o suficiente para a nossa existência. Não precisamos de nada além daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E que Deus esteja assim nos abençoando. Amém, queridos? Ministério de Louvor, por gentileza, queira aproximar-se aqui para nos despedir com mais um cântico e nós deixaremos esse lugar. O Gustavo, avisa a Lara que depois do culto vocês fiquem à vontade aqui para fazer as fotografias, tá certo? Vocês estão em casa, deixa ela tirar o cochilinho que é rápido, né? Ela está guardando mais profundo para logo mais, né? A noite toda, né? Então deixa ela tirar o cochilinho dela aí. Eu gostaria de convidar os meus amados irmãos para que se coloquem de pé, por gentileza. Sim, sim. Olha, o ponto chegou aqui para... Pastor, agora nós temos um ponto aqui, né? Quando a gente esquece de alguma coisa, o ponto chega rápido aqui, né? Ronaldo, aí, seja muito bem-vindo, Ronaldo. Bênção recebê-lo aqui. Carla, cadê a irmã Carla? Está aqui. A irmã Carla tem um recadinho da juventude para os irmãos, ok? Por favor. Boa noite, irmãos. Eu vou pedir para o Mateus projetar aí que todo ano a nossa juventude faz a campanha do agasalho, né? E esse ano não podia ser diferente. Esse ano a gente decidiu abençoar o Lar Batista, que é o abrigo de idosos que a gente tem aqui em Vargem das Moças. E eu perguntei lá, né, o que eles estavam necessitando mais para os idosos, e eles deram essa pequena listinha aí do que eles estão necessitando. Eles falaram que precisa de urgência casacos masculino e feminino, o shampoo, condicionador,
talco, sabonete líquido, hidratante corporal e aparelho de barbear descartável, que é a Presto Barba. Então, a gente está pedindo aqui, em nome da juventude, pedindo ajuda dos irmãos também, para nos ajudar a abençoar o Lar Batista com esses itens. A gente vai colocar a nossa caixa ali atrás, para os irmãos que puderem vir trazer essas doações para a gente, está nos ajudando a abençoar eles também. A gente vai lá entregar pessoalmente, fazer uma visita também a esses idosos, e lá fica aberto todos os dias para visita de 2 às 4h30. Só que como a gente quer ir em grupo levar a juventude lá, a gente teria que agendar certinho para a gente poder ir lá. E a visita máxima assim, de agendamento é 20 visitantes. Então a gente estou esperando eles confirmarem o dia que a gente solicitou, que é no dia 1º de agosto. Se tudo estiver confirmado, eu passo para a igreja mesmo. Então, a gente quer essas doações, né? Até o dia 1º, para a gente poder ir lá. E se a nossa juventude toda for, infelizmente, a igreja não vai poder ir junto com a gente. Mas lá, realmente, fica todos os dias, de segunda a segunda, aberto para visita. Se os irmãos quiserem ir lá conhecer, quiserem ir lá abençoar também os idosos que habitam lá. E outro recado também é que no domingo que vem, no dia 19, a gente vai ter nossa cantina, que a gente já está em toda atividade, né, para o nosso acampamento, que vai acontecer em novembro, e a gente vai ter novamente uns empadões no valor de R$8, fatias de bolo por 6, e por R$1 você leva um copo de refrigerante. Então, eu peço a ajuda da igreja aí para compartilhar também, que a gente vai estar compartilhando nos grupos. As inscrições também do acampamento já estão abertas, pode me procurar o Daniel, o Gustavo, todo mundo da nossa equipe. No sábado também a gente tem o Entre Nós, na casa de Manu, de Marcelo e Jarlene, que a gente vai estar lá fazendo uma pequena baguncinha, mas convido toda a juventude, todos os jovens e adolescentes para estar participando com a gente. Para quem não sabe onde que é a casa deles, a gente vai ter um ponto de encontro aqui na igreja e vai todo mundo para lá. Então, peço também que vocês estejam motivando outros jovens, outros adolescentes a estar lá junto com a gente. E é só isso. Obrigada. Deus abençoe. Queridos, quarta-feira próxima, nós viveremos o intercâmbio, ok? Nós estaremos, a partir das 19 horas, na primeira igreja batista em Alcântara, quando esta igreja-mãe vai estar completando 70 anos de organização. Então, fomos 3 igrejas convidadas, nós somos dessas 3, tá certo? Ficou para nós a mensagem, para as demais a direção do culto e o louvor, tá certo? Então, na próxima quarta-feira, nós já temos anunciado ao longo das semanas, nós não teremos o nosso culto aqui, tá certo? Da igreja, nós estaremos lá na PIB de Alcântara vivendo esse intercâmbio e celebrando com eles os 70 anos de organização, ok? Sim, dia 18. Cadê o Ricardo? Está por aí não, né? O irmão Ricardo, né, ele vai estar comemorando o seu aniversário e o do filho também. Então, na sua residência, no próximo sábado, a partir das 18 horas, tá certo? Nós teremos lá um culto de gratidão na casa do irmão Ricardo, tá certo? Então, os irmãos se mobilizem aí para identificar aonde fica a casa do irmão Ricardo, que não tem muita dificuldade para chegar, tá bem? Se vocês quiserem, é só perguntar que nós estamos assim informando o endereço direitinho para que vocês possam estar lá e viver esse momento de gratidão junto ao irmão Ricardo e o seu filho, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Fica aqui mais uma vez a nossa gratidão a todos os presenciais e aqueles que estão conectados conosco via internet. Que Deus continue nos abençoando e nos permita uma semana linda na presença dEle, semana essa que inicia, e que seja uma semana de grandes realizações e de superações devido às arduras que sofreremos nesta semana, mas a vitória em Cristo é certa. Então, não ceda, continue firme e confiante, porque o Senhor tem coisa boa para todos nós, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Bondoso e amado Deus que estás nos céus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nesta noite de celebração por termos a certeza de que o Senhor se faz presente no meio de nós. E seja bem-vindo, ó Deus, porque muito alegra o nosso coração apresentar ao Senhor toda a nossa vida como adoração e louvor ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer por nós.
Que a Tua graça possa continuar nos impulsionando e nos encorajando a não deixarmos de sonhar em meio às adversidades, mas conferir ao Senhor a realização de todos os nossos sonhos. Nos despeça deste momento com alegria, continue sondando os nossos corações e suprindo as nossas necessidades segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Oramos assim, gratos que somos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina não só hoje, mas para todo sempre. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. E logo após a oração, louvor, uma oração silenciosa, estamos nos despedindo de mais esse encontro e até terça-feira, 8 horas da manhã, quando viveremos o culto de oração aqui nesta casa para louvor do Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir
instalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Santo, és incomparável. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que faz mudar.